Dar continuidade a uma série de sermões que nós iniciamos na semana passada. Este sermão está em Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34. Como de costume, o texto estará projetado na tela. Mateus capítulo 8, versículos de 28 a 34. E o texto diz assim: Tendo eles chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui para atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram para que se retirasse da terra deles. Um jovem dominado por uma paixão, uma mulher demasiadamente apegada aos filhos, um idoso que exagera no trabalho, um homem alcoólatra, um medo incontrolável dominando uma pessoa, uma ansiedade invencível governando outra, um vício imparável deixando alguém perturbado, uma língua difamadora que não cabe dentro da boca, uma ira desgovernada que se rompe em qualquer circunstância, e uma vontade solta. Temos aqui vários dominadores que controlam o ser humano, várias circunstâncias em que o ser humano é controlado, é dominado, e quando age dessa forma, a dominação é tão grande que a pessoa age como um endemoniado. É algo terrível. A leitura do texto que fizemos, ela não tem muitas similaridades com as Escrituras, com outras partes das Escrituras, ou até mesmo com a nossa realidade atual. Eu verifiquei alguns pastores bem conhecidos no meio reformado, e pouquíssimos descreveram situações que poderiam lembrar algo que nós lemos no texto. É algo de difícil acontecimento, de raro acontecimento. Deste modo, não teríamos como fazer uma análise deste texto para instrução, para exclusivamente instruir a igreja a como realizar exorcismos. Não é o nosso objetivo fazer isso. Ao invés disso, façamos uma leitura do que é corriqueiro em nossa vida, em nossas vidas. Façamos uma leitura que possa ser aplicada aos nossos dias. Ora, a igreja que Mateus pastoreava enfrentava vários pecados. E Mateus conta esta história para mostrar que existe alguém mais poderoso do que os pecados. Esta história conta sobre um homem poderoso. Nenhum homem valente pode pará-lo. Nenhum governante seria tão poderoso para segurá-lo com correntes, e nada neste universo poderia impedi-lo de agir. Este homem atravessou uma tenebrosa tempestade para enfrentar estes endemoniados. E este homem é Jesus.
Ele é o homem poderoso, Ele é o libertador, Ele consegue resolver o seu maior problema. Ele é poderoso para isso. Você pode confiar em Jesus Cristo, porque Ele tem esta capacidade, é o único que tem. E antes ainda de passar a explanação deste texto, é necessário que você compreenda que o seu maior problema não é uma doença, não é o vírus que se alastra pelo mundo, não é um conflito familiar. O seu maior problema não é uma crise financeira ou qualquer outro problema temporário. O seu maior problema é o pecado. Não existe problema maior do que este. Não existe dificuldade maior do que esta. E o seu pecado é aquilo que te separa de Deus e te condena ao inferno. O seu pecado é o que te atrapalha a ser feliz e de fazer outras pessoas felizes. O seu pecado é a causa do mal e o motivo do caos que você tanto odeia. Se quer culpar alguém, olhe para o espelho. Quando eu digo que o pecado é seu mesmo. E você é incapaz de controlar estes pecados. Sozinho, você é incapaz. Sozinho, você não passa de um escravo. Qualquer atitude sua só vai te fazer afundar ainda mais no pecado. Qualquer ideia genial sua vai continuar te afastando de Deus e te atolando no pecado. Mas há uma esperança. Apenas Jesus resolve o seu maior problema. Apenas Jesus pode resolver o problema do pecado. Esta verdade está bem explícita em nosso texto, na história que lemos. Todavia, eu gostaria de expor este texto de uma forma diferente do que geralmente fazemos. Para isso, eu me apoiarei não somente no Evangelho de Mateus, mas também em Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, e Lucas, capítulo 8, versículos de 26 a 39. E, inclusive, eu gostaria de te convidar para ler estes textos em sua casa. É importantíssimo que você faça a leitura deles. Nestes outros textos tem mais detalhes que irei ressaltar neste sermão, e que é de grande importância que você compare um texto com o outro, que você leia cada um deles. Eu colocarei à margem as referências, se eu estou citando Mateus, Marcos ou Lucas, para você observar que é maravilhoso quando três pessoas contam a mesma história sob óticas distintas, sendo essas óticas perfeitas, completas. Então eu te convido a fazer isso em casa, acompanhe, e esse é o bom de ter um grande evangelho de Cristo, ou seja, são 3 evangelhos que contam as histórias muito parecidas, evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, como se nós tivéssemos um grande evangelho, né? Um texto maior para comparar, para adotar item a item. Inclusive, vale a pena mencionar, inclusive antes, uma grande diferença dos textos, é que Mateus descreve 2 endemoniados, Marcos e Lucas só falam de um. O que cremos é que na verdade eram 2, mas um se destacava muito mais do que o outro. Todos ouviam muito mais falar de um do que o outro. Todavia, Mateus quis descrever os 2. E eu quero que você veja, a partir desta história, que os pecadores parecem endemoniados. Acompanhem comigo. Os endemoniados foram ao encontro de Cristo furiosos. Vieram-lhe ao encontro furiosos. A ideia aqui é como um animal querendo proteger o seu território. Jesus tinha acabado de descer a outra margem e vieram estes endemoniados. Vieram em busca dele, furiosos. E quando vieram,
era para atacá-lo, não era para recepcioná-lo, é porque o odeiam. Assim como muitos pecadores vão para a televisão, para a internet e fofocam para condenar a obra de Cristo, para difamar o que Cristo fez, para falar contra o seu povo. São pessoas que proíbem Bíblias nas escolas, proíbem aulas de religião, condenam todos os mandamentos de Deus. Meus irmãos, é tão forte isso, que essas pessoas parecem escolher os mandamentos de Deus para falar contra, para anunciar contra, afrontalmente, eles vão de encontro, é uma guerra. Os pecadores parecem endemoniados, porque eles estavam nus. O Evangelho de Lucas diz que não se vestiam, ou seja, não tinham nenhum pudor, não se envergonhavam de seus pecados. E é assim mesmo. Primeiro as pessoas escondem o seu pecado para que ninguém fique sabendo, e quando descobrem, eles alegam que todo mundo faz, e passa mais um tempo, eles se orgulham e exibem os seus pecados, dizendo: sou assim mesmo, e daí? Estes homens agora não tinham mais consciência, já que estavam endemoniados. Alguns poderiam perguntar: será que esses homens tinham consciência, já que estavam endemoniados? Eu quero te dizer que em nenhuma parte da Bíblia os endemoniados são descritos como pessoas inconscientes, ou ainda como se estivessem fazendo uma voz diferente, ou estivessem fora de si. Eles agem como loucos, mas certamente eles já estavam assim antes de serem possessos. É algo grave. Estes pecadores parecem com endemoniados, porque moravam em sepulcros. Nosso texto diz que eles vieram dos sepulcros, eles saíram dos sepulcros. Mas o texto de Lucas descreve que eles não habitavam em casa alguma, eles viviam, moravam nos sepulcros. Ou seja, a ideia é que eles eram imundos, impuros. Naquela época havia uma cultura de que não podia se tocar no morto. Tocar no morto poderia trazer uma contaminação. Isso é bem nítido na ocasião em que vivemos hoje, onde os corpos de pessoas que são diagnosticadas com vírus não podem ser velados, não só para não ter aglomeração, mas porque eles podem transmitir doenças. Então, como uma forma de higienização, uma pessoa que tocava em um corpo de alguém que tinha morrido, ele não podia ir ao templo, por exemplo, estar em aglomeração de pessoas, por exemplo, estava impuro, estava contaminado. Estes homens moravam no sepulcro, junto dos mortos. Na verdade, o pecado promete vida e prazer, mas o que ele traz é apenas morte e destruição. Ele engana, e é impressionante isso, porque o homem se gaba do seu intelecto, o homem se gaba da sua inteligência, mas ele aceita a incoerência do pecado. Ele ele entende todas as questões, mas quando chega a respeito do pecado, ele simplesmente cobre os seus olhos e vai. Aqueles homens estavam mortos em seus delitos e pecados, e por isso já tinham destruído suas casas, suas famílias, seus lares, sua própria vida. Nada podiam fazer, por estarem mortos em seus delitos e pecados. Eles não conseguiam de modo nenhum ouvir a voz de Deus. Estavam mortos, não tinham fé, não tinham confiança no Senhor, estavam mortos. Tudo que sabiam fazer era para agradar o diabo, era para agradar ao mundo, era para agradar a si mesmos. Estavam mortos. Os pecadores parecem endemoniados,
porque agiam o tempo todo. Marcos diz que eles andavam sempre, de dia e de noite, sem descanso, sempre gritando, sempre fazendo mal, se ferindo, o tempo todo. Imagine o sofrimento destes homens. Pois é, eu quero te dizer, assim também todas as obras dos pecadores, dos ímpios, são abomináveis para Deus. Tudo que fazem, tudo que dizem, tudo que pensam é abominável para Deus. São incapazes de agradar a Deus. Não há nada neles que possa se dirigir a Deus para agradá-lo. São práticas imundas e pecaminosas. Eles também se cortavam, usavam pedras para se automutilarem. Eles traziam danos a si mesmos. É curioso, porque buscavam os prazeres desta vida e depois gastam a vida procurando prazeres. Prazer que só pode ser encontrado em Deus. Deleite que só pode ser encontrado em Deus. E qualquer busca, qualquer satisfação culmina em ferir pessoas ou a si mesmos. O pecado oferece o prazer imediato, mas fere, corta, agride. Os pecadores parecem endemoniados, porque ninguém podia passar por eles. Ninguém podia passar pelo seu caminho. A ferocidade deles era tamanha que ninguém os podia impedir. Eram teimosos, determinados. Não aquela teimosia ou determinação sadia, mas é porque sabiam que era errado e continuam no erro. Se presos por correntes, rompiam, quebravam as correntes. Não adiantava aconselhar, não adianta dar um bom exemplo, não adianta falar das consequências, não adianta nem passar pelas consequências, não se arrependem, não mudam. Então, quando você lida com esse tipo de situação, a pessoa faz aquilo que é errado, e você vai lá e aconselha, instrui a mente, e a pessoa continua no erro. Você mostra para a pessoa bons exemplos e maus exemplos, e a pessoa continua no erro. Você fala para a pessoa das consequências que virá, a pessoa continua no erro. A pessoa quebra a cara, faz errado, se dá mal, e a pessoa continua no erro. Sabe por quê? Porque só Deus pode trazer arrependimento ao homem. Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado. Estes homens eram incapazes de lutar contra o próprio pecado. Seus pensamentos, seus sentimentos e as suas vontades estavam completamente corrompidas, completamente perdidas. Ainda era uma legião. Em Marcos descreve um diálogo que Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: legião é o meu nome, porque somos muitos. Ora, legião é uma expressão que remete a de 3 a 6 mil soldados romanos. Maria Madalena foi possessa por 7 espíritos malignos. Este homem tinha uma legião. O diabo de fato é um mistério. Tem como a gente sentar aqui e começar a imaginar quantos demônios cabem dentro de uma pessoa. Não adianta a gente pensar nisso. Eles são espíritos, não ocupam espaço. E não vamos chegar a lugar nenhum. A Bíblia não fala a respeito disso. Mas o que podemos aprender é porque isso começa com um pequeno pecado. A legião começou pequena. A Bíblia nos ensina que o inferno e o abismo nunca se fartam, sempre querem mais, sempre querem mais. Começa com um pequeno pecado. Os pecadores parecem endemoniados, porque conheciam inclusive a Bíblia. Eles perguntam assim para Jesus: que temos nós contigo?
ó Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Qual que é a ideia aqui? Deixa eu explicar para os irmãos. Gerasa era uma terra próxima a Gadara, no leste do mar da Galileia. Era um território gentil. É por isso que você lendo, você vai ver alguns falando Gerasa e outros Gadara. Ele era gerazeno ou gadareno? Porque as duas cidades eram muito próximas. E a ideia é que, assim como nós temos cidades próximas, né, uma da outra, aqui como Firminópolis, por exemplo, e estas duas cidades ficavam num território gentil, estrangeiro. E nós entendemos à luz das Escrituras que os demônios cegavam as nações, para que não ouvissem a palavra de Deus, para que não atentassem para o que Deus ensinava. E esses demônios sabiam disso. Ora, não era tempo do Filho de Deus, eles não queriam que chegasse o tempo, eles não queriam que chegasse o momento do Filho de Deus expulsá-los. Eles queriam continuar enganando as nações. Por isso eles falam, não, ainda não chegou o seu tempo, o que o senhor está fazendo aqui? Na verdade, estava sim chegando o tempo de Jesus Cristo. Ele veio para saquear aquilo que pertencia ao diabo. O reinado deles estava acabando e eles sabiam disso. Os pecadores parecem endemoniados porque eles adoraram a Jesus. O texto de Marcos é surpreendente. Ler o texto de Marcos não dá para acreditar numa cena desse tipo, porque as possessões televisivas das décadas de 80 e 90 eram bem diferentes do que Marcos descreve, o que faz um bom questionamento se aquilo era real ou não, comparando e crendo no que a Bíblia diz. Diz o texto: correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Isso que é o endemoniado falou isso aqui para Jesus. O que ele fez? Ele correu e o adorou. Esse adorar aqui é o gesto externo. Eles se prostraram perante Jesus Cristo, eles se curvaram perante Jesus. Observe, eles correram em direção a Jesus e se curvaram perante ele. E como é que eles falam com Jesus? Eles o chamam de Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É tão forte que Jesus tinha que repreender, não só estes aqui, mas em outras passagens, alguns outros endemoniados, porque eles viviam falando de Jesus como Filho de Deus, e Jesus não queria ser revelado. Os demônios não conseguiam nem ao menos mudar esse discurso. Mas a sua adoração era falsa. Embora eles soubessem quem Jesus era, eles não mudavam de vida, não se rendiam a ele. Eles conheciam o poder de Deus, conheciam a Deus, mas não se renderam a ele. Preferiam e querem continuar na mesma situação em que estão. Os pecadores parecem endemoniados porque tentaram mandar em Jesus. Em Marcos eles dizem: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Se eu fosse colocar essa mesma frase aqui nos dias atuais, é como se ele dissesse assim: em nome de Jesus, não me atormente. A ideia é a mesma, é a mesma expressão. Isso aqui saiu da boca de quem? Dos demônios. Eles usam o nome de Deus em vão e querendo determinar, ordenar. São demônios falando. Eles dizendo: em nome de Deus, não nos atormente. E fazem isso usando o nome de Deus como um amuleto, como algo para realizar algum poder. Tentam inclusive negociar com Jesus, mas agem como feiticeiros, porque ninguém determina o que Deus vai fazer. Os pecadores parecem endemoniados porque querem atrapalhar a Jesus. Eles dizem: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Eles não conseguiram vencer a Jesus e por isso vão colocar outros contra Jesus.
A estratégia deles é boa. Eles foram sagazes, e é assim que o diabo faz. Ele entra com as estratégias mais terríveis, mais secretas. Eles não enganaram Jesus. Jesus, o que fez era lícito, porque não poderia naquela terra tão próxima dos judeus, embora território gentil, a criação de porcos. Era impuro para o povo de Deus. E ali era uma habitação de muitos judeus. Então o que Jesus fez não era errado, mas o que o diabo pediu, que os endemoniados pediram, era para colocar outros contra ele, e causaram grande confusão naquele lugar. E por último, os pecadores parecem endemoniados, porque valorizam mais as coisas do que as pessoas. E olha só, eu quero falar de outros endemoniados, outros possessos. Eu falo daquele povo. Os donos dos porcos foram até a cidade, avisaram para o povo da cidade o que Jesus fez aos porcos e aos endemoniados. Essa multidão chegou, viu a situação, eles olharam para os endemoniados sentados aos pés de Jesus, mas eles não valorizaram que Jesus libertou os homens. Aqueles homens eles viram os endemoniados libertos, mas eles se preocuparam muito mais com o e por isso não queriam Deus perto deles, e falaram para Jesus se retirar. Mas há uma esperança. Jesus resolve o problema do pecado. Para cada um desses itens, cada um destes elementos, encontramos na mesma história Jesus Cristo resolvendo o problema. Porque apenas Jesus Cristo tem poder para resolver o seu maior problema. E diz o texto que Jesus amarrou o valente. Diz, pois ide, ordenou-lhes Jesus. Jesus ordenou e aconteceu. As portas do inferno não podem segurar Jesus Cristo. O que ele diz, acontece. Jesus é muito mais poderoso do que Satanás. Jesus amarra o valente, lhe saqueia todas as posses, tudo aquilo que o diabo usurpou, Jesus Cristo recupera. A fúria do diabo não pode vencer a Jesus. Nada lhe pode vencer, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. E se Jesus governar a sua vida, você estará capacitado para vencer o pecado. Jesus Cristo é quem te liberta. Ele pode te ajudar a lutar contra o pecado que te atormenta. Jesus resolve o seu maior problema. Jesus te cobre com a sua justiça. Assim que as pessoas chegaram, viram os endemoniados assentados, vestidos em perfeito juízo. Sim, Jesus apaga as suas transgressões e te veste com a justiça da cruz. Ele te veste com roupas limpas, alvas e puras. Você não pode se apresentar diante de Deus com a roupa suja, com os seus pecados. Por isso ele te apresenta diante de Deus, ele te coloca diante de Deus com roupas limpas, puras. Ele te envolve com um manto de justiça. E ele não te coloca mais diante de Deus apenas com um vergonhoso passado, mas ele te apresenta um glorioso futuro. Porque Jesus resolve o seu maior problema. Jesus te dá uma nova vida. Tudo o que Deus fez por ti, Jesus fala para aquele homem a respeito, para que ele anunciasse a outros tudo o que Deus fez por ti. Ou seja, aqueles homens que antes estavam mortos, agora receberam uma nova vida. Tudo o que Deus fez por eles. Deus fez uma obra completa e perfeita. Jesus dá vida e vida abundante. Jesus te ajuda a reconstruir. Jesus te ajuda a tentar novamente. Ele te dá esperança.
esperança de uma vida melhor, não só nesta vida, mas eterna, duradoura, para sempre. Há esperança com Jesus Cristo. Ele resolve o seu maior problema. Enquanto os endemoniados agiam o tempo todo contra Deus, aqueles homens estavam assentados aos pés de Jesus. Aqueles homens foram transformados. A guerra contra Deus acabou e eles encontraram paz. A inquietação, o desconforto, a ira contra Deus, tudo isso se foi, porque estava entre eles aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o grande pacificador, que trouxe uma paz que excede todo o entendimento, que a mente humana não compreende, mas que é algo possível de se experimentar, e é uma promessa de Deus a todo o seu povo, ter paz em todas as circunstâncias. Jesus resolve o seu maior problema. Jesus sara todas as suas feridas. Jesus fala para aquele homem contar para as outras pessoas a respeito do que o Senhor fez a ele, como teve compaixão dele. Jesus mostrou o seu grande amor para aquele homem. É este amor que sara todas as feridas. De modo que a obra de Deus é tão perfeita, presta bem atenção nisso. Aquele homem se mutilava, ele provocava feridas em si mesmo. E alguém até poderia dizer assim: ele estava dominado. A partir do que Jesus Cristo fez, ele não só sarou, mas capacitou aquele homem para que nenhuma dor no futuro o obrigasse a pecar. Ele não estava mais condicionado ao pecado. Você vai aprender a obedecer, mesmo mediante o sofrimento. Ele não só sara as suas feridas, ele te capacita para enfrentar, para obedecer, mesmo ante o sofrimento. Jesus resolve o seu maior problema. E enquanto os endemoniados tinham muita força e nada podia detê-los, mesmo que colocando correntes em suas mãos eles rompiam, Jesus tem uma palavra poderosa e ele disse: espírito imundo, sai deste homem. A graça de Jesus te ajuda a lutar contra o pecado. A graça de Jesus Cristo, a palavra poderosa dele, era apenas uma expressão. E Jesus Cristo pode te ajudar contra o pecado, pode te libertar da escravidão. Talvez você já tenha tentado de tudo contra o pecado, mas eu quero te dizer que você deve confiar na palavra de Deus, você deve ler a palavra de Deus, você deve obedecer à palavra de Deus. Guarde no coração a palavra de Deus, para que você não peque contra Deus. Guarde esta palavra, é ela que vai te ajudar na luta contra o pecado. É a graça de Jesus Cristo que vai te alcançar. Meus irmãos, isso não acontece instantaneamente, é um processo. Todavia, a libertação do pecado é imediata. Assim como Jesus Cristo imediatamente libertou aqueles homens, Ele também liberta você. E uma vez você liberto, a obra dele é completa. É um processo de... Ele te tira da lama. O processo é tirar a lama de você. É cada dia um pouco mais, mas ele te oferece esperança. Você não estará sozinho. Ele vai estar junto com você para te ajudar. Jesus resolve o seu maior problema. Enquanto os endemoniados estavam com uma legião, Jesus é o único Deus. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Por que Jesus perguntou isso? Jesus já sabia qual era o nome do que estava ali? Sabia. Ele queria mostrar para os outros. Mostrar o seu poder, porque se ele dissesse, acontecia. E mostrar contra quantos ele estava lutando. Então, quando Jesus Cristo, que não precisava perguntar, o fez,
Ele mostrou: aquele que tem poder sobre as tempestades, também tem poder sobre as enfermidades, e também pode destruir as potestades. Confie em Jesus Cristo, Ele é o único Deus e poderoso para isso. Não importa o quão grave seja o seu pecado, não importa a situação, Jesus pode te ajudar, porque Ele resolve o seu maior problema. Jesus tem uma palavra de vida. Aqueles endemoniados conheciam a Bíblia, mas Jesus usa a Bíblia para transformação, porque não basta apenas conhecer, tem que experimentar. Por isso Jesus disse àquele homem: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo. Jesus completou completamente aquele homem. Jesus o comissionou a falar de sua libertação, de modo que ele agora falava para as outras pessoas a respeito do que Jesus fez em sua vida. Se você acreditar que Jesus tem todo o poder por ser Deus, se você acreditar que Jesus é o homem que viveu nesta terra sem pecados, se você acreditar que Ele foi morto por homens, se você acreditar que Jesus morreu e foi condenado por Deus, se você acreditar que Ele recebeu a condenação dos seus pecados, então Jesus te liberta de todos os seus pecados e transforma a sua vida. Jesus resolve o seu maior problema. Jesus te transforma num verdadeiro adorador. Aqueles endemoniados adoraram apenas para os outros verem, né? Se curvaram apenas de forma externa. Jesus transforma em verdadeiro adorador. Diz o texto de Marcos que ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que é a região de 10 cidades, ali na região dos estrangeiros, dos gentios, tudo que Jesus lhe fizera. E meus irmãos, a libertação trouxe diferença na vida daqueles homens. As pessoas se admiravam das obras que eles realizavam. Eles viram a mudança de vida. É isso que Jesus Cristo faz. Ele te transforma num adorador não só dentro da igreja, mas onde quer que você esteja. Jesus Cristo resolve o seu maior problema e Ele te torna um servo de Deus. Aqueles homens chegaram a Jesus e rogaram que Ele deixasse ir com Ele. Aqueles que tentavam mandar em Jesus agora obedeciam. Aqueles que tentaram negociar com Jesus agora se submetiam. O homem implorou, por 2 vezes inclusive. Jesus negou aos demônios que imploraram não serem expulsos, mas Jesus iria expulsá-los. Aquele homem implorou, mas Jesus negou quando o homem implorou para ir junto com eles. Mas Jesus queria que este homem fosse um missionário entre os gentios. Vale a pena você compreender o seguinte: quando Jesus fala com os discípulos, fala para os discípulos falarem com Israel. Jesus veio para Israel inicialmente, não com a ideia de xenofobia ou sendo contrário aos estrangeiros. É porque Jesus era judeu e ele veio primeiro para os seus, e os seus o rejeitaram, para que esta mensagem pudesse ir aos outros, e eram os seus que iriam crucificá-lo. Por isso, o ministério de Jesus foi para os judeus, mas aquele homem poderia começar o ministério entre os estrangeiros, e Jesus disse a eles: vá anunciar a eles. Diga outra informação que é importante. Às vezes a gente acha que sabe o que Deus quer, né? Os endemoniados pediram, imploraram para Jesus deixá-los seguirem Jesus, e Jesus nega. Olha que curioso, né? Qualquer um imagina que a resposta de Jesus é: vem e me segue. E Jesus fala: não vai me seguir não, vai para a sua casa, vai para os seus e fala para as outras pessoas a respeito do que eu fiz na sua vida. Ainda, Jesus resolve o seu maior problema e te torna trabalhador, de modo que aqueles que queriam atrapalhar a obra de Deus agora se empenhavam em obedecê-lo, de modo que todos se admiravam com a pregação destes homens. Aquele que começou a boa obra certamente vai terminar. Você não será apenas abençoado, você será uma grande bênção.
Você vai promover o reino de Deus. É muito mais do que o diabo promete. É muito mais do que você pode imaginar. Jesus te chama para proclamar as boas novas do reino da luz, para que você possa anunciar a transformação que Ele fez na sua vida. Então não perca a esperança, lute, batalhe. Jesus Cristo muda os seus valores. Enquanto os endemoniados valorizavam mais as coisas do que pessoas, Jesus muda os teus valores. Jesus disse àqueles homens: vá para a tua casa, vá para os teus. Jesus Cristo consegue transformar a sua vida, de modo que você vai valorizar mais Deus do que o mundo. Você vai valorizar mais a igreja do que as distrações deste mundo, mais a Bíblia do que qualquer outro livro, mais a oração do que a reclamação, mais a gratidão do que a murmuração, mais a sua família do que o trabalho, mais o trabalho do que a preguiça, mais a verdade do que a mentira, mais as pessoas do que animais ou qualquer outro bem nesta terra. Jesus resolve o seu maior problema. Augusto Nicodemos tem uma frase muito famosa, reverendo Augusto Nicodemos, que diz assim: quando Satanás entrou em Judas, ele não caiu no chão revirando os olhos, falando com voz diferente, com força descomunal. Ele simplesmente saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Às vezes nós olhamos para uma cena desta e esperamos que algo desse tipo poderia acontecer com um possesso. Mas existem muitas pessoas possessas por aí, aprisionadas com o pecado. Não seja um desses. Não viva como um desses. Você já foi liberto. Não viva como um endemoniado. Gostaria de fazer duas considerações para encerrar. A primeira é que nós acreditamos em possessões espirituais. Nós acreditamos que isso é possível acontecer. Inclusive pastores, presbíteros, primordialmente, devem treinar-se, equipar-se para lutar contra isso, para enfrentar uma circunstância dessa que é possível acontecer. Todavia, isso de modo algum pode atrapalhar, por exemplo, o culto público. De modo nenhum. Isso não faz parte da liturgia. Isso é algo que acontece lá fora. Então, isso não pode, inclusive, trazer nenhuma ênfase para o exorcista ou para o oprimido. Isso não pode trazer nem mais uma humilhação a ele do que a que já está submetido. É algo que deve acontecer de forma discreta, simples. Outra informação é que você precisa pensar na gravidade do pecado. Talvez este sermão parece só falar de pecados, falar mais de demônios do que dos céus. Parece um sermão pessimista. Mas se você não levar o pecado a sério, você não vai valorizar a cruz e o sacrifício de Cristo. Nós vivemos num mundo sem pecados, onde o sacrifício de Jesus é inútil. As pessoas têm vivido neste mundo como que precisando de uma ajuda para lutar contra o pecado, como se elas conseguissem viver sem pecar, como se tem muito mais bondade do que maldade dentro delas. E por isso Jesus não é tão importante assim. Falar sobre o pecado deve ser falado, mas também deve-se anunciar a graça. O que Jesus fez, Ele fez de graça. Não somos merecedores, mas o que Cristo fez foi perfeito. Ele fez de tudo. O que nós devemos fazer é tão somente crer. É tão somente confessar os nossos pecados e crer que Ele nos liberta, como libertou aqueles endemoniados. E eu quero te dizer novamente, se você já crê, você já está libertado. E você tem capacidade, poder vindo do alto para lutar contra os seus pecados. Peçamos isso ao nosso Deus. Peçamos a Ele que nos ajude a enfrentar